O México acabou de lançar uma bomba, uma tarifa de 50% sobre a maioria das importações da Ásia. No papel, isso prejudica muitos países, mas na realidade, todo mundo sabe quem. Isso é direcionado à China. Pequim reagiu furiosa, chamando a medida de injusta e prejudicial. Isso não é só uma disputa comercial, mas mostra que um dos principais parceiros da China está se alinhando aos Estados Unidos na guerra comercial global. Isso importa porque o México não é só um cliente, mas uma porta de entrada que, como mostraremos neste vídeo, pode estar se fechando. Para entender, precisamos voltar a 2018, quando começou a guerra comercial entre EUA e China. No primeiro governo Trump, os IPA impuseram altas tarifas às importações chinesas, causando grandes problemas para Pequim. Desde então, a China busca rotas alternativas para evitar essas tarifas, e o México era ideal por ter acordo de livre comércio com os EUA. Mas também era possível importar produtos relativamente baratos da China. Então, a China começou a enviar grandes volumes de mercadorias para o México, incluindo autopeças, aço, alumínio, plásticos, têxteis e máquinas. Essas mercadorias geralmente teriam sua última transformação substancial no México. É um termo técnico que indica realizar a etapa final da fabricação no México para rotular como feito no país. Depois, muitos desses produtos eram enviados aos Estados Unidos. Com o tempo, a China se tornou a maior fonte de importações do México. Segundo o Federal Reserve de Dallas, o México importou 130 bilhões de dólares em produtos chineses em 2024, acima dos menos de 80 bilhões em 2017. Enquanto isso, o México substituiu a China como a maior fonte de importações para os Estados Unidos, embora, na realidade, uma parte considerável disso venha da China. De qualquer forma, a entrada mexicana para o mercado do KIPCIA foi crucial para a China, pois reduziu os impactos da guerra comercial. Mas o México era mais do que uma porta dos fundos para os Estados Unidos. O próprio país também estava se tornando um parceiro comercial valioso para a China. Quando consumidores no México passaram a comprar mais produtos chineses há 10 anos, poucos esperavam ver uma marca de carro chinesa em concessionárias mexicanas. Marcas chinesas como BYD estão em todo lugar, e o México oferece várias oportunidades para investimentos dessas empresas. Essas empresas lidam com falta de mão de obra e custos trabalhistas altos. Mas no México, os salários são 20% menores, e há muito mais trabalhadores disponíveis. Por isso, muitas empresas chinesas investem no México, abrem fábricas e transferem linhas de montagem, uma estratégia inteligente na guerra comercial. Essas fábricas permitem que a China produza produtos com rótulos de "Feito no México", com acesso livre ao mercado dos EUA, mas os lucros ainda vão para a China. A importância do México para Pequim faz com que a nova política tarifária seja ainda mais dolorosa. Não foi só um ajuste, mas uma porta se fechando, com efeitos imediatos, como a queda nas vendas. Uma tarifa tão alta não só encarece os itens, mas pode eliminar a demanda de um grupo inteiro de produtos. Se os carros chineses ficam 50% mais caros, os europeus ou americanos já não parecem tão caros em comparação. Em segundo lugar, todas as empresas chinesas que investiram no México vão enfrentar um ano difícil pela frente. As linhas de suprimento delas foram subitamente interrompidas, o que pode transformar seus investimentos em passivos. Mas, pior, a porta de bilhões de dólares para a China entrar nos EUA parece fechada. Mas por que o México impôs essas tarifas? Ter mais parceiros comerciais pode parecer melhor para o México, mas impor uma tarifa de 50% à China pode ser uma estratégia inteligente. Essa questão é complexa. O México afirma que as tarifas visam proteger a indústria local. Diz que as importações baratas da China afetam os mercados locais, o que é compreensível. Em 2024, o déficit comercial do México com a China bateu recorde de 120 bilhões de dólares, indicando que a China vende 120 bilhões a mais ao México do que recebe em vendas mexicanas. Déficits comerciais não são sempre ruins, mas neste caso é estranho. Seria esperado que o México, com salários menores que a China, exportasse mais para o mercado chinês. O México tem reclamações legítimas, pois a China não está sendo justa nesse jogo. A China usa muitos subsídios para beneficiar suas próprias indústrias, enquanto impede que empresas estrangeiras vendam seus produtos no mercado chinês. Estratégia chamada economia de conquista, em que a economia cresce manipulando o comércio global. Essas tarifas permitem ao México revidar essa política.
A história ressoa com eleitores mexicanos, irritados com o déficit comercial crescente. Eles buscam mais empregos no país e veem as tarifas como solução contra a China. Porém, esse não é o principal motivo do México ao adotar as tarifas. Pequim vê isso como uma política orquestrada pelos Estados Unidos e não está longe da verdade. Veja, o México está tentando ficar do lado certo de Washington. Ter bons laços com os United States é muito mais importante para o país do que com a China. O México está fortemente ligado aos ares tabiceira há décadas. No século XX, o México priorizava seu mercado interno e protegia indústrias locais da concorrência externa. Alguns setores foram bem, mas a economia ficou estagnada, faltaram empregos e salários baixos afetaram muitas famílias. Com o tempo, o México percebeu que seu mercado interno era pequeno para impulsionar o país. Para crescer mais, precisava de compradores maiores. Felizmente para o México, seu maior comprador, os Estados Unidos, está ao lado. A fronteira facilita um transporte rápido e barato, diferente do envio por oceanos. Isso faz diferença na manufatura. Isso reduz atrasos, necessidade de armazenamento e permite fábricas com cronogramas apertados. Em 1992, líderes do México, Estados Unidos e Canadá assinaram o NAFTA, histórico acordo de livre comércio da América do Norte. Os três países eliminariam barreiras comerciais e de investimento, tornando a América do Norte um grande bloco comercial. O México logo baseou sua economia na exportação para o norte, aumentando as fábricas, principalmente na fronteira. Essas fábricas produziam carros, eletrônicos, eletrodomésticos e bens industriais. Muitas foram projetadas para se encaixar nas cadeias de suprimentos dos Estados Unidos, com peças e produtos inacabados cruzando a fronteira mais de uma vez durante a produção. Com o tempo, o México se tornou uma base fundamental para a máquina de produção norte-americana. O México envia uma parte muito grande de suas exportações para o norte, cerca de 4 em cada 5 dólares exportados. México e Estados Unidos são os maiores parceiros comerciais entre si, com comércio anual de cerca de 840 bilhões de dólares. Para comparação, todo o PIB do México é de 1,86 trilhão de dólares. Isso significa que os laços com os United States afetam os empregos mexicanos, o crescimento econômico e o fluxo de bens do dia a dia. Voltando à China, se o México perde algumas importações chinesas, os preços sobem e algumas fábricas sentem o impacto. Se o México perder o acesso ao mercado dos EUA, sua economia desmorona. Essa é a realidade com a qual o país convive agora. Quando o comércio global está calmo, o México pode tentar trabalhar tanto com a China quanto com os EUA. Mas, quando o comércio global vira uma disputa, o México é forçado a escolher o lado dos Estados Unidos. Desde 2018, a pressão cresceu muito após Washington e Pequim iniciarem uma guerra comercial. Os EUA buscam garantir cadeias de suprimentos e conter a China na região, contando com o apoio do México. Primeiramente, os Estados Unidos não podem permitir que o México se torne uma brecha comercial. Ou o México apoia a guerra comercial, ou o acordo de livre comércio terá que acabar. Autoridades do Secretariado de Taiwan soavam o alarme e, em 1º de fevereiro de 2025, o presidente Donald Trump tomou uma atitude inédita. Ele começou uma guerra comercial com Canadá e México, ameaçando impor tarifa de 25% sobre todas as importações desses países. No final, a maior parte do comércio não foi afetada por causa do Acordo Comercial USMCA de 2020. Mas isso mostrou que os Estados Unidos estavam levando esse assunto muito a sério e que estavam testando a lealdade do México. A mensagem era clara: você escolhe nosso lado na guerra comercial ou perde acesso ao mercado americano sem tarifas. Porém, a guerra não foi só ruim para o México. Na verdade, foi o contrário. Os EUA precisam do México para substituir a manufatura chinesa, já que antes dependiam da China para fabricar desde smartphones até móveis e roupas. Com os EUA buscando reduzir a dependência da China, precisam fabricar em outros locais. E o México é uma opção muito prática porque tem as fábricas, a mão de obra e a localização ideal. Possui uma comunidade empresarial experiente em atender clientes americanos. Uma das melhores tarifas para o mercado dos EUAs. A tarifa efetiva do México é de cerca de 4,7%, comparada a 37,1% da China e cerca de 10% da média mundial. Geopoliticamente, o risco não é tão alto. O mundo muda rápido e o comércio global está cada vez mais frágil.
Empresas reconhecem isso e buscam aproximar a manufatura dos consumidores, tendência conhecida como nearshoring. A Nearshore Company, empresa de sucesso, facilita isso ao intermediar empresas americanas e fabricantes mexicanos. Os efeitos são evidentes. A economia de exportação mexicana crescerá muito em 2025. Com a intensificação da guerra comercial, os EUA reduziram compras da China e aumentaram as do México. De acordo com o representante de comércio dos Equalia Iowa, Jameson Greer, 25% da redução no déficit comercial entre EUA e China foi para o México. Em termos simples, isso significa que 1 em cada 4 dólares de exportação que a China perdeu foi para o vizinho do sul dos Estados Unidos. A longo prazo, o México pode ser um dos maiores vencedores da nova economia global. A medida tarifária favorece o México, pois o beneficia ao se aliar aos EUA na guerra comercial. O México quer evitar a aparência de estar seguindo ordens dos Estados Unidos, mas também reconhece que essa pode ser a oportunidade do século para a sua economia. No fim das contas, é disso que se trata. Não é que o México goste mais de Washington do que de Pequim. É simplesmente o fato de que os EUA impulsionariam a economia de exportação do México. Enquanto a China usa o México para despejar ou contrabandear produtos aos EUA, isso representa uma lição difícil para o país. No fim, o quintal da América nunca esteve de fato aberto para negócios.